Eu sinto que todo mundo já teve uma história com esse jogo. Minecraft é aquele tipo de jogo que você não só simplesmente esquece que ele existe. De um jeito ele fica marcado na memória de todo mundo que já jogou ele alguma vez, e em algum momento ele volta. Ou pelo menos comigo sempre foi assim. Minecraft está naquele estado alguns anos depois de mais um pico de popularidade que ele recebeu na época da pandemia e nos anos seguintes depois disso. Onde todo mundo sabe que ele existe. O conteúdo na internet sobre esse jogo se morfou pra coisas diferentes umas 40 vezes só ano passado. Ele tá falando coisas que o Juan falaria, mas você sabe. Mesmo assim, conforme o tempo vai passando, eu sinto que Minecraft vai vencendo o teste do tempo e provando mais uma vez que ele consegue ser mais uma coisinha diferente, representar só mais um estilo, se transformar mais uma vez, dar mais uma história interessante pra alguém. E é por isso que nunca mais vai existir outro jogo como ele. Vamos abrir essa porra? Pela primeira vez? Eu tenho 22 anos de idade. Dia 4 de fevereiro, que já passou na época que eu tô gravando esse vídeo, eu vou fazer 23. E desde o momento onde eu coloquei meus olhos naquele jogo de cubo, ele teve até então atrelado a minha vida inteira de alguma forma. Esse jogo significa pra mim muito mais do que só o jogo que eu tenho mais tempo jogado possível. Muito mais do que essa marca bilionária que ele se tornou, com um filme blockbuster, um monte de spin-off que ninguém se importa e que nunca foram pra frente. E essa discussão infinita sobre se a Mojang atualiza de menos esse jogo ou se ela só tá seguindo esse plano dela que ninguém entende. Porque o que fez esse jogo ser tão interessante nunca realmente saiu de nenhuma dessas coisas. Minecraft é o jogo onde você descobre que você consegue ser criativo. Desde sempre ele foi isso. Eu não tava nessa época pra te lembrar como é que ela era, mas eu tive um gostinho de como ela era um pouco atrasado. Minecraft nas primeiras versões era só um quadrado em branco infinito. Tinha tão pouco naquele jogo que era engraçado de olhar pra o que a gente tem hoje em dia e ver o que as pessoas já conseguiam fazer naquela época sem quase nada do que existia hoje. Mas mesmo assim, naquela época onde tinha aquele pequeno protótipo, já era perfeito. Porque a ideia era simples e direta. Era o jogo que você podia construir qualquer coisa, se essa coisa desse pra ser construída em cubos. Independentemente se faltava muito naquela época, e realmente faltava, o sentimento era quase como se não precisasse de mais nada. O que tinha já era o suficiente, porque o que não tinha, a sua mente conseguia completar. O que Minecraft ofereceu desde o momento onde ele saiu é o infinito. O único limite que você tinha jogando esse jogo era o limite do que você conseguia imaginar com ele e renderizar. E isso já era muito lindo. Jogos sandbox existiam há muito tempo, mas eles eram limitados aos seus conceitos, como construir a sua vida, por exemplo. Um jogo sandbox sobre você sobreviver, mas acima de tudo sobre ser criativo, usando o que você usa pra sobreviver, pra prosperar e criar o que você quiser com o que o mundo te dava, era algo mágico. Não precisava nada mais do que isso, porque a graça era justamente ver até quando você conseguia inventar. Tinha esse sentimento quase catártico de você não ser guiado pra nada. Tudo que você descobria era a partir de ou você pesquisando por si mesmo na internet, ou descobrindo a raça. O que fazia esse jogo, além de ser completamente assustador quando queria pra qualquer criança que tenha caído de paraquedas nele, também completamente carregado pela sua curiosidade em testar e aprender. Ver o que tinha pra você ver nas cavernas desse mundo só pra encontrar um monte de zumbi, esqueleto e inimigo diferente, ocasionalmente um diamante, cavar pra baixo pela primeira vez e descobrir o porquê você não deve fazer isso. De todo jeito, a forma simples como o Minecraft te introduzia ao jogo e ainda assim te dava aquele sentimento de esse mundo é infinito, vai achar aquela montanha bonita pra fazer sua casa? Esse mundo é infinito e ele é teu pra te moldar da forma como você quiser. Era o que inicialmente puxou tanta gente pra experimentar e depois assistir outras pessoas experimentando, porque variava tanto conforme a forma daquela pessoa específica jogar, que era legal ver pessoas jogando. Esse jogo sempre realçou muito a personalidade de cada pessoa, pelo jeito que cada um jogava. Foi mais ou menos por meados dessa época que eu comecei a colocar meus olhos nesse jogo quadrado. Eu tive a clássica infância da criança que assistia os youtubers jogarem com mods e mostrarem as suas construções, casas, mundos, séries. E aquilo era tão mágico pra quem jogava, quanto pra uma pequena criança que só podia sonhar e experienciar algo como isso daqui. Eu fui uma dessas crianças, porque eu não tinha como jogar ele na época. E foi só depois de pedir muito e muito para os meus pais e parentes que eu consegui jogar Minecraft em outro lugar. Xbox 360. Essa foi minha primeira casa. Por muito tempo. A versão de console do Minecraft era muito incompleta. Essa versão saiu um ano depois que o jogo saiu para PC, mas por algum motivo ela ainda faltava algumas coisas básicas que tinha desde a primeira versão de Minecraft. Ela atualizava de uma forma muito diferente das versões do computador. Tudo que vinha pra cá vinha piorado, atrasado, diferente. O mundo dentro do jogo também não era infinito como é a proposta básica de Minecraft. Se você andasse 400 blocos para qualquer direção, você seria atingido por uma barreira invisível e inescapável. Queria te mostrar que aquele mundo que se vendia como infinito e que não tinha fim, não era tanto assim. Esse aqui é o limite do mundo. O Minecraft do Xbox 360 era bem limitado. Ele tinha um limite de mundo muito grande.
E claro, tá ligado? Você não podia passar desse limite. E até hoje eu não consigo entender exatamente por que aquela versão era tão opaca e sem cor. A versão de 360 era uma versão inacabada de um jogo que hoje em dia a gente fala que é muito vazio. Mas eu amava ela do jeitinho que ela era. Porque esses problemas também tornaram ela única. Por conta de quem cuidou desse jogo e como eles mudaram a partir das limitações que eles tinham. Diferente das primeiras versões de PC, as de consoles pegavam muito mais na sua mão. Tinha um menu específico que mostrava os craftings. Porque eu só consigo imaginar a dor de fazer crafting daquele jeito usando isso daqui. E por mais que seja uma versão ainda mais simples, não era importante isso. Na verdade, eu digo que essas versões iniciais de Xbox eram ainda melhores do que as versões iniciais de Java Edition, porque os magos bruxos que desenvolveram essa versão de Minecraft Console Edition tiveram uma visão que foi a de guiar a criança que tava para conhecer esse pequeno jogo de blocos em entender o que ele poderia ser, mesmo que limitado. As versões de console têm uma coisa especial chamada de mundos de título. Eles são mundos pré-criados pelos desenvolvedores da própria versão do Minecraft, que serviam na sua base para mostrar o que tinha de novo toda vez que o jogo atualizava, já que o Minecraft de Xbox não atualizava da mesma forma que o Java atualizava. Toda vez que o jogo atualizava, a versão de console sempre pegava só algumas coisas que vinham de novo na atualização para adicionar dentro do jogo. Quando você iniciava esses mundos, você era jogado numa área aberta, que era sempre recheada de coisas que vinham na atualização e mudavam conforme eles iam atualizando, assim como uma passagem que te levava pro resto do mapa depois que você terminasse o tutorial. Nas primeiras versões, por exemplo, você via templates básicos de como se construir uma casa, um tutorial de pescaria, e sempre que trocava de versão, eles criavam um mundo novo. Às vezes eles só mudavam coisas nesse mundo que existia, mas sempre quando era uma grande atualização, eles recriavam um mapa do zero. Esses mapas depois foram conhecidos como os Title Worlds de Minecraft, porque tinha um título gigantesco do Minecraft, que era a coisa mais icônica que tinha nesse mapa. Esses mundos sempre foram geniais porque eles não serviam só como um mundo de tutorial do jogo, ele servia como um passo além de um tutorial, ou talvez o tutorial perfeito do que é Minecraft. Primeiro te mostrava um pistão e como ele funcionava. Depois te mostrava o que com um pouco de criatividade você conseguia fazer com esse mesmo pistão. Tudo que era adicionado para dentro desse jogo tinha alguma apresentação dele dentro do mundo de título que mostrava o potencial daquilo que acabou de ser adicionado no jogo. Mas além de só essas coisas novas que eles adicionavam e criavam esse tutorial que ensinava a pessoa a usar essas coisas, eu sentia que esses mundos de título serviam muito como combustível criativo. Um tempo atrás, eu e meu amigo Johan fizemos um vídeo pro canal dele onde a gente explora todos esses mapas de tutorial do Minecraft. E passar por esses mundos de novo só mostra mais uma vez o quanto eles funcionavam. Quando eu comecei a jogar Minecraft, os primeiros mapas desses eram bem modestos, com pequenas construções, vilas simples, um castelo, outro aqui. Mas em algum momento, explorando esses jogos, você descobre que, nossa, tem uma passagem secreta aqui. Tem uma alavanca aqui no letreiro, velho. Isso aqui é sacanagem. Ah! Melhor que diamantes, caraca! E então era quando você percebia. Esses mapas não eram só tutoriais, eles eram aventuras que você poderia ter, porque as pessoas que fizeram eles fizeram questão de esconder mistérios, colocar várias salas e baús secretos com prêmios que, se você fosse curioso o suficiente, você conseguia encontrar. E isso dava uma sensação de aventura muito foda, porque fazia muito sentido com Minecraft no geral, que era um jogo naturalmente de você ser curioso. Depois desse comecinho humilde com alguns tutoriais e castelos e construções mais simples, a equipe que fazia esses mundos foi aumentando cada vez mais e mais as produções deles. E a cada novo update do jogo, um mapa desse novo era introduzido com algumas mudanças que acendiam essa coisa de procurar os segredos dentro dele. Os discos de música do Minecraft eram escondidos atrás de baús que você tinha que procurar em meio no mapa. E por mais que parecia que não tinha nada ali, sempre tinha alguma coisa. Mas nem só disso esses mundos viviam, porque eles demonstravam a capacidade dos itens de uma forma tão criativa e não intrusiva, que acabava que esses mapas eram equivalentes a você procurar referência no Pinterest de construção do Minecraft pro seu mundo hoje em dia. Eles eram bancos criativos absurdos do que exatamente você conseguia construir no Minecraft usando apenas a sua criatividade e entusiasmo em fazer isso. Eu não consigo começar a descrever pra você a importância desses mapas para as versões de console do jogo, porque eles pegaram o que era uma versão extremamente limitada e mostraram que até nela era possível de fazer coisas interessantes. Minecraft sempre foi sobre quebrar os limites com imaginação. Mais pra frente, conforme o próprio jogo foi evoluindo, esses mundos de título do Minecraft
Minecraft cresceram e cada vez mais foram se tornando sua forma de arte própria quase. Tem versões desse mapa tão grandes que mostram cidades inteiras que os devs do estúdio fizeram inspiradas em cidades da vida real, cada construção utilizando o máximo dos blocos e biomas que existiam. Os mesmos pilares que fizeram Minecraft ser tão interessante lá atrás estão gravados no DNA desses mundos de título e da forma como eles quiseram ensinar o que é Minecraft pra quem começava por aqui. Mesmo se isso tudo que eu tô falando aqui fosse algo sem querer e eles só queriam algo pra apresentar pro pessoal, acabou que eles explicaram direitinho que Minecraft é um jogo sobre imaginar e criar. Um tutorial errado te ensinaria que o seu objetivo final é matar o Ender Dragon, que pular no portal depois é o fim do jogo. Tem tanto mais pra se fazer depois daqui que facilmente dá pra dizer que matar o Ender Dragon é o começo do jogo. Você só precisa olhar esse jogo com uns olhos um pouco mais imaginativos. Em um momento dessa minha jornada e do meu amigo Johan, a gente encontrou uma casa que era uma homenagem a um youtuber espanhol dentro de um dos mundos de título. Tinha até o nome de todos os desenvolvedores que cuidavam das versões de Xbox em uma parte dela. E um dos pontos que mais me chamava a atenção naquela casa era que tinha um barco gigantesco na orla da ilha que a casa dele tava. E a gente parou ali pra conversar sobre algo que eu meio que tinha noção desde sempre que eu joguei esse jogo, mas só caiu a ficha naquele momento que a gente tava conversando ali. Sobre como o Minecraft é um jogo muito de faz de conta. A construção do Minecraft antigo tinha muito uma fantasia atrelada a ela, tá ligado? O cara vai fazer, vou fazer um barco. O barco nem vai se mexer, ele é literalmente um bagulho parado, mas ele vai ter um barco. Porque barcos são legais. São coisas que não tem utilidade. Fazer uma TV. Porque, você vai construir uma TV, tá ligado? Só porque, é bacana imaginar que tu tem uma TV, tem um espaço assim pra você. Se você criar um castelo, você não pensa, porque o castelo, ele é desenvolvido, você pensa já, você imagina que tem um rei. Você cria uma prisão, por que tu vai criar uma prisão no teu mundo? Quem que tu vai prender, tá ligado? Teu mundo tá só você e você, mano. Mas é justamente essa ideia de tu fazer porque é legal, do imaginário, você poder imaginar e brincar com isso. Fazer sala escondida pra quem, tá ligado? Tu vai enganar quem com a tua sala escondida? Quem joga é só tu, mano. Oi? Eu não tenho noção de te vender nesse vídeo, porque não tem. Eu só queria falar pra você engajar se você estiver gostando dele e se ele tá sendo legal pra você. Esses vídeos saem 100% do meu bolso, assim como o projeto inteiro desse canal, e às vezes eles saem bem caro, e só isso que você faz já é o suficiente pra pagar eles. Queria anunciar também que se você quiser me ver em outras plataformas, tem minha Twitch, que eu tô fazendo live já faz mais de 1 mês ou 2 meses aí. Se você quiser colar por lá, você vai ser bem-vindo na minha comunidade. Pode crer? É isso. Bom vídeo pra você. Mods, no geral, trabalharam bastante esse campo da imaginação e tornaram uma realidade. Depois de um tempo, voar para o espaço, ter uma máquina dentro do jogo, ou ser um bruxo ou mago já não tava mais no faz de conta, e sim algo que era fazível. Mas eu sinto que é importante para esse jogo ter essa coisa do barco que você constrói de madeira não ser móvel, mas ele servir pro propósito de você ter uma ilha de piratas que você construiu logo no porto que ele também foi construído, para ele complementar essa fantasia dessa ilha de piratas. É sobre imaginar que essa sala escondida que você constrói na sua casa, no seu mundo single player, tinha o propósito de guardar um ultra segredo que foi confiado a você e só você faria um super cofre secreto cheio de armadilhas para guardar algo que não importa de verdade. Para que outro motivo você construiria cidades, estradas, caminhos na montanha, templos de adoração, pontes ornamentadas, se não o desejo da sua imaginação de que isso conte alguma história que você inventou também? O que todas essas versões de Minecraft têm em comum, desde a versão da alpha, antes do jogo lançar, até a última, é que esse sentimento de faz de conta nunca foi embora. Minecraft ainda é um jogo vastamente sobre você imaginar as coisas e às vezes fazer elas se tornarem realidade com redstone e muito tempo para gastar testando. Independentemente se a gente tá falando da beta 1.8 ou da versão 1.21.1, Minecraft não é um jogo, ele é um quadro em branco que você usa para moldar a sua forma. Se você for abrir para jogar Minecraft pela sua primeira vez hoje, não importa quando, essa ainda vai ser a ideia que você vai ter desse jogo, porque ela ainda existe dentro dele desde sempre. E se você parar pra pensar mais a fundo nisso, toda essa criatividade e imaginação que estão moldadas na espinha dorsal desse jogo foi o que possibilitou ele ser esse jogo imortal em relação a conteúdo em volta dele. Até esse momento do vídeo eu estive falando só sobre uma pequena parte do que representa jogar Minecraft, a parte majoritariamente single player survival do jogo, mas ele é muito mais do que só isso. Minecraft também é um colosso de multiplayer que engloba muita coisa que as pessoas às vezes jogam até mais do que a experiência survival dele. E é interessante o quanto isso também faz parte de Minecraft
Minecraft no jeito de também é criativo. Todos esses minigames também saíram porque esse jogo parecia que puxa você pra criar algo além em cima dele, criar um gênero novo de videogame. E se a gente fizesse cada um cair nessa ilha e o último a sobreviver no PVP ganha? E se a gente trocar isso por umas camas que eles têm que destruir? Junta programadores com saco suficiente pra fazer isso existir e pronto, você tem Skywars, um dos minigames mais jogados do planeta. Eu definitivamente não participei tanto desse lado do Minecraft, por mais que eu tenha minha parcela de tempo em servidores multiplayer. Mas é inegável que mesmo em alguns minigames que parecem tão longe do que esse jogo era pra ser, ainda tem ele ali, bem no fundo. Isso não vem necessariamente de servidores, a criatividade que Minecraft sempre proporcionou é tão contagiante que ele sempre teve de lado a lado com a criação de conteúdo na internet mesmo. Eu me lembro que existiam séries muito antigas de Minecraft, do Venom, por exemplo, onde ele era só ele zerando um mapa feito por alguém que tinha uma história. Esses mapas eram 60% coisa que era construída pelo criador do mapa e outros 40% imaginação da pessoa jogando, se sentindo numa aventura mágica num mundo fantasioso. Nós temos aqui camas no nosso barco. A história era placas espalhadas que você ia lendo. As classes eram um kit de coisas diferentes que todo mundo combinava a não pegar coisa de outra classe, mas tudo funcionava perfeitamente. O boom de Minecraft de 2021 até 2022 ou 23 mais ou menos foi inteiro em servidores de SMP, majoritariamente na gringa. Depois veio no global, que foi o QSMP, que eram streamers interpretando personagens enquanto jogavam Minecraft de uma forma descontraída e divertida. Todos esses conteúdos eram geniais quando eles saíram. E por mais que você olhando de fora pode parecer meio estranho você ver pessoas interpretando coisa no Minecraft, é igual jogar RPG de mesa, fazer teatro. Todas essas coisas necessitam que você quebre um pouco as suas barreiras de preconceito consigo mesmo para poder aproveitar elas. Vou ser 100% a favor desse tipo de coisa porque só quem experienciou sabe quão bom é você fazer essa questão de interpretar personagens, seja jogando RPG de mesa, ou seja você imaginando o conceito da sua cidade que você vai construir no seu mundo survival e como cada coisa funciona ali, mesmo que você não consegue transmitir isso 100%, mas você pelo menos expeliu essa criatividade pra fora de você. A cidade que é só um prédio. Que eu não acabei. Ah não, acabei sim. Tem esse mapa muito icônico de 2012 chamado de BTcraft. Ele era um mapa pseudo-survival, e eu digo isso porque eles claramente usavam muito cheat nesse mapa, que por meados dessa época todo mundo conhecia esse mapa como o mapa dos youtubers. E esse daqui era o mapa. Tudo que você tá vendo nesse exato momento tem mais ou menos 14 anos de idade. Dentro dele se encontra muita desse tipo de combustível de imaginação que eu tive falando até aqui dos mapas de tutorial. E um dos que eu me lembro mais vividamente era de um helicóptero que ficava voando bem perto do spawn do jogo, que tinha uma plaquinha falando: missão, investigar um porto pirata e aprender o Capitão Venom Extreme e o marinheiro Feromonas. Parece bem bobo se você parar pra olhar assim, mas uma das minhas memórias fortes de quando eu era criança foi me imaginar brincando de agente especial enquanto eu tava dentro desse helicóptero, que não era muito um helicóptero, era só faz de conta. Tudo que eu tive te falando esse tempo inteiro foi só pra te falar sobre como esse jogo nunca precisou de nada. Eu não acho que Minecraft, sem ter update ou sem a Microsoft ter colocado as mãos pra criar atualizações realmente decentes dentro desse jogo, teria feito ele prosperar tanto quanto ele prosperou. Esse jogo, por meados de 2016 até 2019, entrou numa baixa que iria matar ele inevitavelmente. E o que salvou esse jogo foi um conjunto de fatores que não teria acontecido se o jogo fosse o mesmo desde quando começou a queda. Mas eu acho que também o que contribuiu muito foi quanto a mesma essência tava lá sobre uma cara nova. A música que tocava era a mesma melodia composta pelo C418 ainda. O Minecraft, desde as primeiras versões, passou por uma centena de mudanças que fez cada uma delas ser seu próprio diamante. Mas o que fazia esse jogo ser ele ainda estava ali. E não era o fato de que o Nether agora tinha diferentes biomas, tinha abelhas, montanhas, e sim o fato de que ainda era uma tela em branco que você podia mexer da forma como você quisesse. Ainda era o jogo que você podia construir qualquer coisa. Ainda era um mundo infinito que você podia moldar como você quisesse. Ainda era a sua imaginação que poderia transformar aquilo em algo especial pra você. Sempre foi desse jeito e continua ali. Minecraft pode ser essa marca bilionária que hoje em dia faz uns filmes esquisitos, mas eu não gostaria que essa essência se perdesse, sabe? Porque foi isso que fez o pequeno eu de 9 anos de idade ter acesso à melhor coisa que uma criança na minha idade poderia ter, eu posso argumentar. Um jogo que de algum jeito
jeito consegue passar a mesma sensação do que é pintar pela primeira vez, ou desenhar pela primeira vez. E por mais que quanto mais velho eu fico, mais eu vejo esse jogo se distanciando, assim como tudo meio que vai acontecendo dessa forma conforme você envelhece, eu acho que o que uma pessoa consegue aprender com ele é algo que fica guardado no coração dela pelo resto da vida dela, porque tá aqui dentro pra mim. Eu confesso que eu mesmo não penso tanto nele quanto eu faço parecer por aqui. A última vez que eu me peguei pensando sobre como esse jogo era importante pra mim foi em março do ano passado, quando eu gravei aquele vídeo do meu amigo visitando os servidores abandonados de Minecraft de mais de 10 anos e falando sobre a arquitetura antiga de Minecraft. O vídeo tá aqui se você quiser ver. Em setembro, eu decidi jogar um mesinho de Minecraft de novo, como acontece todo santo ano, praticamente. Porém, quando eu gravei aquele vídeo lá atrás, em março do ano passado, também saiu uma ideia disso. A ideia de rever esse entusiasmo que eu tive pela primeira vez e eu esqueci. Faz tanto tempo isso tudo, mano. Que doideira. Tudo isso aqui foi feito há mais de 10 anos atrás. Tá aqui. Eu perdi muitos mundos durante a minha vida jogando esse jogo. Uma das minhas maiores memórias com ele foi jogar ele com meu pai em servidores de sobrevivência, nos saudosos servidores da Craftlandia. Esses caras foram o alicerce do multiplayer brasileiro online de Minecraft. E é legal ver que até hoje eles ainda estão por aí. Mas eu tive a sorte de ter a minha primeira experiência real com Minecraft dentro de um Xbox 360. Esse Xbox 360 que você tá vendo agora na minha mão. Esses mundos ainda existem. Ele era um videogame da minha tia que eu jogava porque eu não tinha como ter o meu na época, muito menos comprar o jogo. Então, depois de muito implorar, eu consegui uma cópia dele pra Xbox Live. E meu parceiro, como eu joguei esse jogo. Eu tenho uma memória de uma dezena de diferentes mundos que eu criei jogando sozinho e com amigos meus, explorando tudo que dava pra fazer com aquele mundo cru já naquela época e muito limitado. Eu lembro em específico de um mundo que eu fiz no save de um amigo meu, que eu já nem lembro mais o nome nem a voz, mas eu lembro de jogar muito com ele, e esse é o único mundo de Minecraft dessa época que eu realmente perdi, porque eu não tava salvo no meu videogame, e sim no salvo no videogame desse meu amigo que eu não lembro nem quem é. Esse console que eu peguei recentemente, mesmo que tivesse esses mundos guardados, estava mais de uma década parado na estante, servindo de decoração e catando poeira. E é interessante o quanto a gente vai perdendo o interesse enquanto a gente cresce, e depois de um tempo a gente se lembra sem entender o porquê a gente parou de ligar para aquilo para começo de conversa. Esse Xbox representava toda a minha diversão quando eu era criança, e até ter essa vontade vindo do além de reviver essas coisas, esses mundos estavam esquecidos para sempre na minha memória. Até que uma hora, você sente vontade de revisitar essas memórias. Esse videogame estava parado mais ou menos desde 2014 ou 2015, o que significa que ele com certeza não estava sem nenhum defeito. Eu levei ele para casa no dia que eu decidi visitar meus parentes, eu peguei e troquei algumas partes dele que estavam com problemas técnico e percebi que o problema era mais embaixo. O que me levou à única opção que tinha sobrado, que era de extrair esses saves de dentro do HD dele. É uma pena, eu queria ligar esse Xbox mais uma única vez. E trocando ele por alguns programas que iam me ajudar a rodar a versão de Xbox 360 no PC, lá tava ele, depois de tanto tempo. Cada um dos meus mundos que eu criei quando eu era criança, de 2012 a 2014. Todos os meus primeiros mundos que eu joguei pra valer, que eu quis progredir, em uma versão que era mais convidativa pra uma criança, mas que por pura sorte é 100% do motivo do porquê eles foram preservados até aqui. Porque eu nunca me importei em formatar um HD de um console. Abrir ele hoje em dia, mais de 10 anos desde a última vez que eu abri ele, com certeza é algo estranho. Uma coisa que é engraçada sobre nostalgia é que conforme o tempo vai passando, suas memórias vão meio que se misturando uma na outra. Você lembra que fez algo que fez em outro lugar, ou que dois mundos diferentes eram juntos ao mesmo, que você tinha memórias falsas sobre algum deles. A maioria desses mapas eram mapas que eu, como criança, fazia porque nem eu sei, na real. Provavelmente porque o mundo do Xbox 360 era muito pequeno e eu queria uma paisagem nova sempre. Então eu criava um mundo novo, começava uma sobrevivência e depois abandonava. Cada um desses mundos tinha um propósito diferente pra mim. Cada um deles tinha um motivo especial do porquê que eu fiz eles. O primeiro que eu de verdade tive progresso foi um mundo meu chamado Diamantes, tudo em caixa alta. Era uma casinha de pedra na neve que eu lembro que foi o mundo que eu mais joguei, assim. A ideia desse mundo era encontrar diamante, algo que eu nunca tinha feito até então. E eu terminei de jogar ele com um bloco inteiro pra poder mostrar que eu consegui, que eu gloriosamente coloquei largado do lado da minha lareira. Esse mundo em específico, eu lembro que ele era muito icônico pra mim, porque ele foi o primeiro mundo antigo que eu tive aos padrões da época. A geração dele tinha bugado com umas atualizações e acabou sendo um dos únicos mundos que nevava no deserto e que tinha as famosas chunks bugadas de quando a geração do Minecraft mudava de uma versão pra outra. Ai, caralho! Eu lembro dessa casa. Mano, eu achava que aquele primeiro mapa que a gente jogou da neve
Era esse mapa aqui. Eu achava que eu tinha feito essa casa aqui naquele mapa. Eu achava que esse mapa era só uma confusão da minha mente. Eu lembro de construir essas entradas com vitórias régias no meu primeiro mapa, não nesse. Mas aparentemente esse mapa foi um tipo de recriação do meu mapa principal, porque as ideias dele são meio parecidas. É uma casa na área de neve que tinha uma plantação de cana-de-açúcar no deserto. Esse mapa tinha uma coisa muito específica a mais nele que acabou que virou um padrão em construções minhas. Dentro de um buraco que tinha sido a minha primeira casa antes de construir a minha casa de verdade, tinha um lugar específico dedicado a uma lã azul chamada Pedro. Acho que isso aqui foi a minha primeira casinha. Aqui foi o primeiro lugar que eu me estabeleci. Não acredito! Isso era uma referência a uma série bem antiga do Monark, onde ele tinha essa lã azul que ele chamava de Pedro. E por ter gostado dessa ideia e querer também fazer parte disso, eu fiz essa mesma lã no meu mundo. Só que essa não é a única vez que eu fiz algo desse tipo. Muitos desses meus mundos que eu fiz quando eu era criança eram inspirados em conteúdos que eu via por aí na internet e queria replicar na minha versão do jogo, fazer parte também. Era uma das minhas frustrações em não terem coisas como minigames na versão de Xbox daquela época, depois foi adicionado, que me fez eu mesmo criar os meus minigames. Eu tinha um mapa onde eu morava numa vila porque eu assisti uma série de um youtuber chamado Kazum8, você deve conhecer, quem é mais antigo do canal, já falei sobre ele em Roblox, chamado Jogando com o Herobrine, onde em uma das temporadas ele morava numa vila, e eu lembro de uma memória cristalina que eles tiravam gravel do chão das vilas, e por isso eu fiz essa exata mesma coisa nesse mundo. Eu lembrava que eu tinha sobrevivido muito no Minecraft da versão de Xbox, mas o que eu não lembrava é que eu criei bem mais do que eu sobrevivi. Minecraft no console pra mim também tinha sido um escape muito grande pra eu conhecer esse mundo de criação de conteúdo e botar ideias que eu achava legal do meu jeitinho. Eu tinha um outro amigo que eu conversava bastante. Eu lembro claramente de falar pra ele sobre quanto a gente deveria criar um canal de Minecraft como Tazercraft, por exemplo. E foi dessa ideia que surgiu um mapa que eu fiz, um paintball. Era pra estar escrito paintball. Desde aquela época eu queria muito fazer algo, qualquer coisa. Muitos desses mundos eu vejo hoje que representavam o desejo que eu sempre tive por criar algo. Caralho! Meu Deus, mano. Eu não lembrava que eu tinha construído isso aqui, velho. Cara, eu tinha feito uma Batcaverna, porque eu lembro que eu tava jogando muito Lego Batman, e eu gostava de que a Batcaverna ficava debaixo de uma cachoeira, tá ligado? Passando água. Mostrar essas minhas ideias pro mundo, mostrar algo que eu criei pra alguém que eu gosto, imaginar eu e mais alguém se divertindo em algo que eu fiz. Tem esse mundo no meio de tantos outros que eu criei, era um mapa de parkour. Ele, na grande maioria, é um lugar lotado de lava que eu planejava fechar tudo num cubo, mas eu fiquei com preguiça, eu acho. E dentro desse lugar tem diversos circuitos de parkour diferentes. Pontes cheias de teia e de aranha que quem caísse iria cair na tão temida lava que tava espalhada por tudo que é canto lá. Placas dando boas-vindas a quem entrasse e que o host iria explicar as regras. Tinha algumas trapzinhas também. Enquanto eu explorava, eu vi essa onde você tinha que andar pra conseguir ler uma placa direito que dizia: aperte o botão para receber armadura e espada. E se você apertasse, você era jogado na lava. Quem que eu peguei fazendo essa trollagem? Ninguém. Ninguém nunca foi pego por isso. Eu nunca mostrei esse mundo pra ninguém. Eu não lembro de levar amigo nenhum meu a esse caos que eu fiz, até porque tinha pouca coisa pra mostrar. Ele era um mundo pra mim brincar comigo mesmo, e por mais que seja totalmente estúpido, eu lembro muito de, felizmente, gastar esse tempo aqui testando e vendo o que eu conseguia fazer. Esse mundo nunca foi usado, mas ele foi muito bem aproveitado por mim e minha imaginação, que imaginou sozinha eu brincando nesse lugar. Ninguém vai explicar o porquê que uma criança se divertia tanto fazendo isso, tá ligado? Mas eu fazia, mano, pra caralho, assim. Tempo era um bagulho muito diferente, mano, quando você é criança, cara. A ideia hoje em dia de gastar uma tarde inteira pra construir esse mapa aqui do zero é, tipo, estúpida pra mim. Mas quando eu era criança, foda-se, mano. Isso aqui era o bagulho mais divertido do mundo, tá ligado? E eu fiz, mano. E pra quê? Ah, porque eu queria fazer um mapinha de parkour. Usei? Não. Mas foi divertido. Por isso eu fiz. Acho que na vida a gente tem que olhar um pouco mais desse jeito, tá ligado? Isso teve alguma utilidade? Não. Mas por que você fez? Ah, porque eu ia me divertir. Olhando pra trás agora faz muito sentido tudo isso que eu falei sobre esse canvas vazio que eu sempre achei que Minecraft parecia. Eu tinha mapas que eu criava porque eu tava jogando algum jogo e queria executar isso dentro dele. Eu criei um mapa que era pra ser uma cidade e nomeei ela de Arkham City. Ele tinha esse prédio que ficou até bem achatado porque eu fiquei com preguiça de fazer o resto. E olhando de longe tinha essa armadura de diamante em forma de pixel art. E incrivelmente, é bem nessa pixel art que eu encontrei o único traço desse meu amigo que eu tinha esquecido o nome e a voz. Feito por Felipe com a ajuda de Juan. Eu não tenho certeza exatamente de quem era esse Felipe. Eu acho que ele era esse amigo que eu jogava tanto. Um abraço pra você, Felipe. Se você estiver vendo esse vídeo ou aonde quer que você esteja, eu espero que você esteja bem.
A única vez que eu usei o termo nunca mais vai existir um jogo como era pra representar um jogo que teve uma vida tão única que eu acho que é impossível de replicar isso nos dias atuais. Shadow of the Colossus e o interesse pela caça dos colossos deletados foi esse jogo. Eu acredito que o mesmo é o caso com Minecraft, porque as circunstâncias que criaram ele, a época que ele saiu e como ele cresceu sendo essa tela em branco é impossível de replicar sem ser extremamente igual a ele. Mesmo jogos que têm a ideia de ser sandbox, o próprio Hytale que tá saindo por aí, não vão chegar nem perto da mesma experiência. E tá tudo bem, são jogos diferentes. O Notch não consegue recriar algo melhor que Minecraft. A Microsoft criou diversos spin-offs de Minecraft e não conseguiu entender que não dá pra ser Minecraft sem essa característica única dele de não ter essa direção. Essa é a alma da coisa. Eu não consigo descrever pra você exatamente o quanto esse jogo é importante pra mim. Ele é basicamente o alicerce de tudo que eu sou hoje. E eu não tinha muita noção disso até ver com os meus próprios olhos como eu me comportava quando eu era criança. Um dos mapas que eu tinha mais orgulho de ter criado, um que eu mostrei pra esse meu amigo Felipe, eu acho, foi um chamado Pixel Art. Ele era um mundo com uma pixel art de Enderman, um baú gigante e um diamante, e mais especial que isso tudo, uma montanha russa gigantesca que fazia voltas e voltas em todas essas construções, dava sustos caindo do céu, fazia curvas na lava, na água, em portais, em tudo que você pode imaginar, ela fazia. E depois de ver todos esses mapas que eu tinha feito, eu voltei nessa montanha russa porque eu queria andar nela. E foi o que eu fiz. Eu passei por todos esses cantinhos dela desde o dia que eu fiz, sem saber o que ela representaria pra mim anos depois. Quando eu volto muito mais velho pra ver como elas eram... Nossa, parça. Nossa, mano. E sentir essa vontade tão inocente dessa criança de fazer algo. Nostalgia é um sentimento muito forte. Todas essas coisas que eu construí, eu nunca mais vou experienciar na minha vida. Porém, eu queria falar uma coisa sobre esse sentimento e o que eu peguei depois de revisitar essas memórias tão pessoais e dividir ela com vocês. Minecraft é talvez o jogo mais importante da minha vida. Eu nem coloco ele como um dos meus favoritos porque ele representa muito mais do que isso. E ver essas memórias de um eu criança, lotado de vontade de fazer algo, lotado de criatividade, me fez querer voltar pra esse dia, quando eu era muito mais feliz e tudo era muito mais simples. Porém, eu acho extremamente importante não fazer isso. Essas memórias vão viver pra sempre comigo, mas elas servem pra me lembrar quem eu sou, pra que eu possa criar mais memórias boas depois disso. Esse vídeo provavelmente vai invocar esse mesmo sentimento em você de nostalgia, de voltar pra ver coisas antigas suas. Eu recomendo que você vasculhe por coisas antigas suas sim, mas tenha em mente que esse sentimento só existe hoje porque no passado você não estava pensando no passado. Eu acredito que boa parte de quem eu sou hoje tem a ver com quem eu era quando criança. E por causa disso eu posso usar essa energia pra ser alguém ainda melhor, pro futuro eu lembrar desse dia anos e anos no futuro com saudade. O que eu quero dizer com tudo isso é que enquanto você navega na montanha russa do teu passado, aprenda a olhar pra frente também. O seu presente também vai ser o tempo mais simples ou quando você era feliz daqui a 10 anos, quando você esquecer dos problemas que você tá enfrentando hoje. Por isso para de olhar um pouco pro passado. Tenta ver o que tem de bom hoje. Aproveitar o que seu passado te proporcionou hoje, mesmo que seja meio ruim, mesmo que tenha os seus problemas. Eu sinto muito se tem seus problemas. Eu pra sempre vou ter essas memórias imundas comigo. Sempre que eu me sentir com vontade de lembrar do pequeno eu vou ter isso guardado comigo, porque eu acho bom que eles estejam no fundo da minha memória. Pra eu justamente abrir o espaço pro que é importante pra mim hoje. Minecraft mudou. Ele significa algo completamente diferente pra quem conhece ele hoje em dia. E é inútil ficar obcecado sobre como ele era e como você se sentia sobre ele no passado. Por isso, tenta aproveitar o que é bom pra você hoje. Eu te garanto que daqui a uns bons 10 anos você vai ter esse mesmo sentimento que eu tive quando eu peguei esse jogo pela primeira vez com outras diversas coisas da tua vida. E vai valer muito a pena lembrar do passado, mas ver também o que o futuro pode ser. Muito obrigado, Minecraft, por existir. Muito obrigado, criadores de conteúdo, por terem me inspirado tanto desde o início e que eu pude conhecer pessoalmente depois sendo colega de trabalho, fazendo a mesma coisa. E muito obrigado, Minecraft, de novo, por continuar existindo e significando coisas diferentes para tantas pessoas novas. E não menos importante, muito obrigado você por ter assistido esse vídeo até aqui e por ter visto por tanto tempo algo tão pessoal meu. Eu espero que você tenha gostado e eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau. Tem nada que traz isso de volta, mas sei lá. Vamos fechar esse vídeo já?